Um abraço, minha gente. Terça-feira, dia de muitas notícias aqui no nosso Jogada de Classe pela nossa querida TV Horizonte. Jogada de Classe, você sabe, programa que leva o esporte a sério e que respeita a sua opinião. O clássico, este, mais do que outros e mais do que nunca, vai render assunto para a semana, para o mês inteiro. Violência, muita coisa quebrada no Mineirão, péssima administração da Minas Arena que tem que se explicar, polícia militar, torcedores que deveriam estar atrás das grades estão soltos por aí, né? A derrota do Cruzeiro, a vitória do Atlético, o América jogando hoje com a esperança de recuperar alguns pontos dos 21 que lhe foram tomados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o América que hoje estreia o Givanildo, né? Enfim, uma terça-feira muito agitada. O Luan, que quebrou 2 costelas no encontrão com o Egídio. Será que naquele lance houve pênalti? Será que houve maldade do lateral do Cruzeiro? Ou foi um encontro casual? Nós vamos ver as imagens, vamos ouvir a palavra do Luan. Enfim, o programa hoje está espetacular, né? Se ela tivesse de amarelo, madura, imagina com agora de verde e preto. Tá América? Homenageando a América, sabia disso. América. Então chama o pessoal para participar do programa. Então, se você quer participar com a gente... antes, acesse o nosso site www.jogadadeclasse.com.br. Se você quer participar, é só mandar um e-mail para jogadadeclasse@jogadadeclasse.com.br, através do Twitter, @jogadadeclasse, e do Facebook, facebook.com/programa Jogada de Classe. Muito bem, meus amigos. Se as câmeras e os microfones abrissem antes do programa começar, vocês iam tampar os ouvidos. Então, uma fofocaiada aqui hoje de futebol, evidentemente. Né, Maurício? Maurício tá cara fechado, o que aconteceu? Tô nada, tranquilo. Você sabe de alguma coisa ou não, né? Não, tô sabendo. Mas nós não podemos falar. Igual diz Eduardo Costa, não pode falar, né? Mas a gente ouve, né? Deixa pra lá. Atriz global, com não sei quem no futebol. Deixa pra lá. Não é problema nosso. Nosso problema é falar de Cruzeiro e Atlético, é falar do América, é falar do futebol. Roda pra nós aí. Vamos começar a falar do jogo de ontem mais uma vez, porque ele merece ser revisto. Cruzeiro Esporte Clube. Muito bem, estou sentindo. Pode rodar para mim o jogo aí, por favor, as imagens para cobrir. Eu pedi para tirar esse jogo aí para nós, de ontem, porque eu senti, Paulinho e Maurício, meus amigos, que o Cruzeiro não se abalou. As respostas estão sendo coerentes, o Dedé foi franco, está vendo que está havendo falha na defesa, está levando muito gol, né? Como é que você pode imaginar, por exemplo, um líder com 7 pontos de diferença levar 3 gols, mesmo que seja clássico, num jogo só? Jogou com o Atlético, né, Orlando? O clássico tudo pode acontecer, né? O Atlético já comentou muito ontem aqui, né? Montou um esquema de jogo, o Levi tá de parabéns por aquilo que ele montou no time do Atlético, deu certo, deu sorte, deu certo, né? Mas, enfim, foi a estratégia que ele adotou. E o Cruzeiro, acredito que está no caminho certo, porque também jogou bem, criou muitas oportunidades, como essa daí do Everton Ribeiro e outras tantas. Mas no futebol, às vezes, né, você mesmo criando tanto, você não sai vencedor. Vai acontecer no Clássico. O Atlético foi mais competente nas finalizações. O Cruzeiro foi mais incompetente e, por isso, um conseguiu fazer 3 gols, o outro fez 2. Ô Maurício, esse Clássico mexe tanto com o torcedor, com a gente de um modo geral, né? São tantas as mensagens tuitadas, e-mails, telefonemas a respeito do jogo. Explica isso, explica aquilo, como é que foi, etc e tal. Que eu ainda estou pensando que o jogo foi ontem, o jogo foi anteontem. E eu falei que o jogo foi ontem, Maurício. Pra você ver como é que a coisa é. O clássico fica repercutindo durante muito tempo. E antes da partida eu disse aqui no programa, né? O Cruzeiro está numa situação mais cômoda. É líder, é uma equipe que está todo mundo querendo tirar pontos dele. E o Atlético viu esse jogo aí como um campeonato à parte mesmo. A situação do Atlético no Campeonato Brasileiro, ganha um jogo, perde outro, empata, a equipe não vai bem no Campeonato Brasileiro, deve se dedicar mais à Copa do Brasil. E eu via que o Atlético, a chance que o Levi tinha, né? Você vê que hoje o técnico Levi Coupe, ele ganhou muitos pontos com a torcida por causa dessa partida. Isso ajuda o treinador. E o Carlos, né? Esse jogador de 19 anos aí, que eu vejo como grande surpresa, que pode superar inclusive até o Bernard, pelo esse início de carreira. Agora o Cruzeiro já viajou, o Cruzeiro tem 2 jogos fora, são 6 pontos a serem disputados, né?
desses 6 pontos, dos 2 adversários, Curitiba E Sport. e o Sport, vocês veem alguma possibilidade de o Cruzeiro trazer esses 6 pontos? Ou vamos com o pé no chão? O Bruninho tá ali falando, né? Que aquela agitação dele toda é natural, né? Ele só falta vir aqui para sentar. Ele tá lá, com o dedão em pé lá. 6 pontos. Mas vamos falar com o pé no chão, Bruninho? Se você é 4 pontos, tá de bom tamanho? Tá de bom tamanho e vai ser difícil trazer os 4 pontos, viu? Curitiba tá mal, tá lá na zona de rebaixamento. O Sport, ao contrário, tá bem no campeonato, um time bem arrumado pelo filho do Nelsinho Batista, né, o Eduardo Batista, um time bem ajeitadinho mesmo, o time do Sport. Tem alguns jogadores até medalhões, né, o Ibson, o Diego Souza. Então não é um time bobo e serão 2 jogos dificílimos. Pode ter certeza disso. Esse jogo de quarta-feira também lá no Couto Pereira, o Cruzeiro vai ter que jogar muita bola para vencer o Curitiba. É bom só lembrar que semana passada o Curitiba venceu o São Paulo de virada 3-1 em 6 domínios, que foi que deu essa tranquilidade ao Cruzeiro de abrir novamente 7 pontos. Eu vou abrir um parênteses aqui, embora a gente esteja, eu tenha chamado a vinheta do Cruzeiro, eu quero falar do clássico em si. Né? Depois a gente volta a destacar o Cruzeiro, temos matérias aqui e tudo mais. Mas o clássico em si, além do belo futebol que foi apresentado, foi um dos clássicos mais interessantes que a gente já viu, eu quero saber o seguinte, a questão das torcidas. Chega um momento que você apanha tanto, você, nós que fazemos o esporte, nós que opinamos, nós que pedimos, nós que sugerimos, você apanha tanto que você acaba desistindo. Eu já acho o seguinte, ou você abre os jogos, inclusive os clássicos, para 2 torcidas, meio a meio, e a polícia se vira para dar conta do recado, que é a obrigação dela, se tem que cobrar, cobre, e os clubes pagam, ou o Estado paga, não importa quem paga, ou então faz uma torcida só. Porque você leva 5 mil torcedores do Atlético, 50 mil torcedores do Cruzeiro. Cara, e daquilo tudo que deu lá, uai? Peraí, uai. Eu acho até mais difícil, Orlando, quando você coloca uma porcentagem pequena de torcedores para a Polícia Militar tomar conta disso, né? Uma grande maioria contra uma minoria. Aí você vê o que aconteceu no estádio. Os torcedores do Atlético, né, que tem a casa deles no Independência, começam a quebrar, danificar as cadeiras do estádio, né? Como se fosse uma coisa para atingir o rival. Acho que há muito tempo, assim, as autoridades eles têm um pouco de receio de proporcionar segurança para as 2 torcidas. Eu sou do tempo que eu ia para o Clássico, Mineirão lotado, dividido meio a meio, as torcidas. É um espetáculo muito bonito, mas tem outras questões. O Atlético tem um contrato com a BWA. Se você perguntar para os torcedores do Atlético, vários jogos que o Atlético fez, eles gostariam de estar no Mineirão, pela grande presença de público. Então a gente tem que olhar a parte contratual e também saber disso. A Polícia Militar, será que ela tem condições de garantir essa segurança? Porque hoje, Rolando, é Facebook, você vê lá no meio do caminho, acertaram 4 tiros, acertaram tiros em 4 torcedores, né? Isso não estou generalizando, falando Atlético ou Cruzeiro, não, que é a briga dos 2 lados. Então é muito difícil isso, acho que a cada dia está ficando pior. Eu respeito demais a Polícia Militar, tem grandes amigos do comando, até dos mais simples soldados. Acho a Polícia Militar de Minas Gerais a melhor do Brasil, mas se ela não tiver condição de fazer um trabalho, mesmo com redes sociais, com a tecnologia que a polícia tem hoje, Paulinho, fecha as portas. É um absurdo também. Eu acho que, ao meu ver, assim, essa questão do clássico meio a meio, é bem possível, a informação que a gente tem dos bastidores é que ano que vem o Atlético volta ao Mineirão. Então, até o presidente Calil, o mandato dele termina no final do ano. Então o Atlético deverá mandar mais jogos ao Mineirão. Não que volte ao Mineirão e só fique no Mineirão. Acredito que o Atlético deverá fazer aí uma composição, alguns jogos no Independência, outros no Mineirão. Mas o Atlético voltará a jogar mais no Mineirão, que o Atlético está acostumado a jogar já desde que já começou também. Agora, mas em relação à polícia, Maurício, rapidamente, eu tenho a seguinte opinião. Eu falei que ontem foi um tempo mais curto, mas eu falei do absurdo que eu acho, por exemplo, de se pedir ao torcedor que se chegue cedo ao estádio. E chega lá, eu cheguei 12h33, portões fechados do estacionamento. Isso pra mim é um absurdo. E a Minas Arena, que está fazendo um péssimo trabalho. Não só a Minas Arena, porque eu fui informado, Orlando, e eu disse aqui ontem, que essa culpa ela é compartilhada. Há uma reunião antes do Clássico. Então, segundo a Minas Arena, a assessoria me passou, o estacionamento não pode ser aberto se não tiver policial. E o Cruzeiro também tem que estar de acordo com isso, porque deverá pagar horas a mais, porque ele é o mandante no caso, nesse caso do Cruzeiro, era o mandante, ele vai pagar algumas horas a mais para os funcionários da Minas Arena. Agora, ficar economizando mixaria de 1 hora, ou que sejam 2 horas, né, para chegar lá 11 horas, vamos supor assim,
Isso é uma brincadeira com o torcedor, que paga caro no futebol. O sócio do Cruzeiro paga caro também, quer conforto. Você chega em volta do Mineirão, tá aquele caos, porque é um caos. Ele para o trânsito em volta do Mineirão e para o trânsito na Pampulha, ali nos bairros em volta, adjacência ali, Bandeirantes, fica tudo parado. Por quê? Porque não abriram o estacionamento do Mineirão ao meio-dia, que seja, 11 horas da manhã. Eu tenho um questionamento. O torcedor de bem, ele não pode entrar dentro do estádio com um radinho de pilha, sequer. Agora, Uma como é que sombrinha. consegue entrar com aquelas bombas? Com radinho de pilha não pode, agora com bomba, com sinalizador pode. É verdade. Eu quero lembrar a vocês do Empório Santa Teresa. É tudo de bom. Para dar uma amenizada nesse papo aqui que tá bravo, né? O Empório Santa Teresa é tudo de bom. Rua Salinas, 1622, no simpático bairro de Santa Teresa. Não deixe de fazer uma visita porque você vai adorar. Vinhos do mundo inteiro para você escolher os seus. Levar para casa, receber bem os seus amigos. Tem drinks maravilhosos, tiragostos espetaculares. Empório Santa Teresa. E quero falar para você, já falei do Empório, quero falar para você de comida. Eu sei que vai aparecer na tela agora uma bela picanha. Uma bela picanha lá da churrascaria Farroupilha Grill. Aproveite a oportunidade. Olha aí, aquele close. Se carne é seu fraco, churrasco é o nosso forte. 2 endereços, em frente ao Mineirão, na Abraão Caran. E na Avenida Olegário Maciel, 1801, ali no bairro, fica bem pertinho aqui para aparecer mais, ó. 1801, na Olegário Maciel, um pouquinho para cima da sede do Atlético, tá bom? Aí está, Farroupilha Grill, a mais gostosa, a mais bonita, a maior churrascaria de Minas Gerais. É um rápido intervalo. A gente volta com vocês. Fiquem ligados aqui.